Nós seguimos aqui com a série Dores na Alma, hoje com um tema muito relevante, que é a crítica. O Espírito Hamed, ele destaca logo no começo desse capítulo que karmas são estruturados não somente nos nossos feitos e atitudes, mas também sobre as nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o Mestre nos propõe: tira primeiro aquela trave do seu olho, então verá bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Por projeção psicológica, dá para entender que a atitude de perceber nos outros, nós temos muita facilidade, os nossos conflitos e dificuldades, mas geralmente nos recusamos a ver esses erros em nós mesmos. E aí, dependendo do grau de distorção que fazemos dos fatos para atender às nossas teorias e realidades, é que se inicia o processo de paranoia. Os paranoicos relacionam qualquer acontecimento do mundo consigo mesmos, desvirtuam mesmo a realidade, trazendo tudo para o nível pessoal. Se na exterioridade há alguma coisa que nos incomoda, é justamente porque não estamos ainda em harmonia com isso no nosso interior. É uma boa oportunidade para realizar um autoexame sobre o assunto. Por que reverbera em nós daquela forma? O que é possível fazer em nós para harmonizar essa questão? Interessante que nesse contexto nós somos convidados a não julgar, a não criticar negativamente o outro. Mas Kardec fez uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos. Ele falou assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? A resposta é: incorrerá em culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque isso é falta de caridade. Mas se ele observar para tirar proveito e evitar de cometer o mesmo erro, aí sim poderá vir a ter alguma utilidade. A crítica nociva, ela é muito característica dos indivíduos que não realizam nada de importante, que não enfrentam desafios, não se arriscam nas mudanças, ficam observando, filosofando improdutivamente, usando de expressões típicas do seu próprio desequilíbrio. Discordâncias são saudáveis a partir do momento que elas são realmente fundamentadas em fatos concretos e com um intuito construtivo, e não aquelas que são baseadas nos vapores de suposições vazias. Os verdadeiros realizadores desse mundo, eles não têm tempo para censuras e condenações, porque eles estão ocupados na concretização de suas tarefas, ajudando inclusive os fracos e inexperientes, ensinando-os ao invés de maldizê-los. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, ele acaba permanecendo imobilizado em relação à sua própria aprendizagem evolucional. Portanto, a sua capacidade de integrar novos conceitos, absorver nossas experiências é quase nula. Quanto mais ele projeta acusações lá no mundo exterior, mais ele vai sofrer com os reflexos das suas atitudes. Afinal de contas, está tudo interligado. Observamos, por exemplo, uma coisa boa: quando a gente faz um curso, logo alguém aparece com uma situação daquele contexto, somos presenteados com um livro, aparece o assunto, mas esses elos, eles não são por acaso, eles têm a sua razão de ser porque baseiam-se na lei da atração ou da afinidade. Então, quando algo nos chama atenção, antes de censurar as imperfeições dos outros, vamos olhar se dentro de nós, se fôssemos, também não poderíamos ser censurados. Então, nós vamos aqui reafirmar o início dessa nossa reflexão, de que os karmas, eles são estruturados não somente nos nossos feitos e atitudes, mas também sobre as nossas sentenças, juízos, críticas e opiniões. Então, que nós possamos, antes de criticar o outro, olhar com bastante atenção para nós mesmos e lembrar daquela fórmula de ouro, que a melhor receita para viver bem nos nossos relacionamentos é respeitando o outro, respeitando o processo do outro, a forma de funcionar do outro, da mesma forma que nós gostaríamos de ser respeitados nos nossos processos, na nossa aprendizagem. E assim, com certeza, ficaremos mais em harmonia, mais em sintonia com o nosso verdadeiro propósito aqui, que é o de autoaperfeiçoamento
de autoanálise através de todas as experiências possíveis da nossa vida. Que assim sejamos vitoriosos nesse processo, respeitando, amando e olhando cada vez mais para dentro de nós mesmos. Sem crítica, só construindo.